Sabe, geralmente quando a gente pensa em um diagnóstico médico ou em algum tratamento de saúde, existe uma certa expectativa de, digamos assim, precisão cirúrgica, né? É quase como engenharia mecânica. Uhum, exato. Alguém quebra o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz tipo, olha, aí está o problema. É algo bem binário. A fratura está lá ou não está. Fica muito claro e indiscutível, sabe? Exatamente. Quebrado ou não quebrado. É uma coisa limpa. E assim, isso traz um certo conforto psicológico, não traz? Com certeza. Nós, seres humanos, a gente adora quando as coisas são perfeitamente visíveis, quando um problema super complexo pode ser colocado dentro de uma caixa exata com um rótulo bem claro. Traz muito conforto mesmo, porque a clareza do problema já sugere uma solução igualmente clara, né? Ah, é gesso, tempo, fisioterapia. Mas olha, essa lógica começa a falhar miseravelmente quando a gente sai dessa área da ortopedia e entra em esferas mais subjetivas da experiência humana. Uhum. E é bem aí que a gente dá um passo para dentro do mundo do desenvolvimento infantil, da neurodiversidade e, mais especificamente, da terapia ocupacional. Nossa, sim, é outro universo. De repente, aquela máquina de raio-x parece que não serve para absolutamente nada, né? A gente passa a olhar para um cenário de diagnóstico e terapia que é honestamente bastante nebuloso. Não estamos consertando um osso. A gente está tentando entender como uma criança interage com todo o caos do mundo ao redor dela. É a definição absoluta de águas turvas, porque quando falamos de desenvolvimento, de tipo como uma criança brinca, de como ela aprende a amarrar o sapato ou a lidar com o barulho absurdo de uma sala de aula, Que é um caos. totalmente. Nós não estamos mais lidando com mecânicas simples, nós estamos lidando com ecossistemas inteiros de comportamento, o ambiente em volta e toda a rotina da família. E são exatamente essas águas turvas que nós vamos navegar na nossa imersão de hoje. Para quem nos ouve, hoje a gente está mergulhando num guia prático muito robusto que é focado em intervenções da infância. E nós vamos focar especificamente nas ideias fundamentais do capítulo 2.1. Que é um capítulo fascinante, diga-se de passagem. Muito. Ele trata de como definir objetivos de terapia ocupacional usando uma ferramenta chamada Medida Canadense de Desempenho Ocupacional. Então, vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão na exploração de hoje é entender uma mudança radical de mentalidade. Uhum. A terapia ocupacional moderna pegou aquela ideia antiga do terapeuta que sabe tudo, que dita todas as regras e apunta o que está errado, e simplesmente jogou isso pela janela. Literalmente. E no lugar disso, eles adotaram uma ferramenta, que é essa medida canadense, ou COPM, que transforma o cuidado em saúde numa parceria genuína. Sabe, essa mudança de mentalidade é uma transformação muito profunda na própria identidade de quem trabalha com reabilitação. Para a gente entender a magnitude disso, nós precisamos olhar para a filosofia que sustenta essa prática clínica. O alicerce da COPM é o que a área chama de prática centrada no cliente. Tá, e o que isso significa na prática? Significa que adotar essa perspectiva exige muita, mas muita vulnerabilidade do profissional, porque implica em abrir mão, de uma forma super consciente, daquele pedestal autoritário de ser o especialista, sabe? O profissional deixa de ser a única pessoa na sala que detém todas as respostas e ele passa a ser um colaborador. Mas peraí, isso não gera uma certa insegurança? Porque, parando para pensar, as famílias procuram consultório justamente porque elas não sabem o que fazer, elas estão perdidas. É verdade. Se o terapeuta desce desse pedestal e diz tipo, olha, eu não sou o dono da verdade, isso não corre o risco de parecer que ele não sabe o que está fazendo? É um receio super válido, viu? Mas a dinâmica que acontece de verdade é justamente o oposto. Essa abordagem foca ativamente no sujeito como sendo o maior conhecedor de si mesmo. O indivíduo deixa de ser um paciente, naquele sentido mais passivo da palavra. Aquele que só recebe ordens, né? Isso, alguém que apenas senta, tem paciência e recebe ali uma prescrição médica. Ele passa a ser o arquiteto da própria rotina. O terapeuta, claro, entra com o conhecimento técnico pesado sobre biomecânica, neurologia e desenvolvimento. Mas é a família que tem, digamos, o mestrado-doutorado em como a própria casa funciona às 7 da manhã numa terça-feira, sabe? Sabe que, pensando nisso agora, me veio à mente uma imagem muito clara. É tipo entrar num táxi. Como assim? Antigamente, lá no modelo médico mais tradicional,
O médico era como um motorista de táxi que não apenas assumiu o volante, mas ele mesmo escolhia o destino final. Ele olhava para o passageiro e falava: eu sei o que é melhor para a sua saúde, nós vamos lá para o norte. Sim, exatamente essa postura. Mas com a adoção dessa ferramenta canadense, é a família que entra no carro e diz exatamente para onde quer ir. A família que define o destino. E o terapeuta ocupacional, ele passa a ser o GPS. Nossa, genial! Ele avalia o trânsito, ele sugere a rota mais segura, recalcula se tiver um obstáculo no meio do caminho, mas o destino final quem dita é quem está ali sentado no banco de trás. O que é fascinante aqui é como essa dinâmica do GPS altera completamente o nível de engajamento no processo. Porque, olha, ninguém conhece os gatilhos e os sucessos de uma criança melhor do que quem convive com ela 24 horas por dia. Com certeza. Quando a clínica reconhece isso formalmente, através de um instrumento de avaliação oficial, a motivação da família simplesmente dispara. Eles deixam de ser meros espectadores de um tratamento e passam a ser corresponsáveis de verdade. E a ferramenta organiza essa viagem toda em 3 grandes áreas vitais. Que seriam quais? O autocuidado, que é o básico da sobrevivência diária ali, como comer e se vestir. A produtividade, que para um adulto é o trabalho, mas no caso de uma criança é a escola e o brincar mais estruturado. E, por fim, o lazer, que é a socialização livre e a recreação. Certo. E para a gente tirar isso um pouco do campo das ideias e aterrissar em algo que quem nos ouve possa visualizar perfeitamente, o material traz o caso de um garotinho chamado André. Ah, sim! O caso do André ilustra isso perfeitamente. O André tem 5 anos e 2 meses, e ele tem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, o TEA, e os detalhes da vida dele mostram super bem essa complexidade que você acabou de mencionar. O perfil do André é um perfil muito clássico na prática diária da terapia ocupacional. Ele apresenta picos de habilidade e vales de dificuldade muito acentuados. Por um lado, por exemplo, ele é excelente e totalmente independente para se alimentar sozinho e para tomar banho. O que já é uma baita autonomia para a idade. Exato! Mas do outro lado, ele precisa de assistência total para coisas básicas como colocar uma camisa ou calçar os sapatos. E ele também tem umas preferências muito fortes, né? Ele adora brincar com água, ele é simplesmente fascinado por tinta guache e ama jogos no tablet. Mas a rotina da casa esbarra em comportamentos muito rígidos dele. A seletividade alimentar, por exemplo. Isso. Ele tem uma seletividade alimentar severa. Ele não come absolutamente nada que seja da cor verde. Não importa o sabor. E ele também rejeita várias texturas. Sem falar que a dificuldade de socialização dele é bem alta. Então nós temos aí um cenário doméstico que exige muita, mas muita energia mesmo. E é exatamente aí que entra a mãe do André. E a entrevista com ela é o ponto de virada, né? Totalmente. Lá no terceiro encontro com a terapeuta, a mãe é convidada a falar sobre os objetivos dela. E as queixas que ela traz são bem diretas. Ela diz: eu quero diminuir a agitação dele e quero melhorar a coordenação motora. Que são queixas, nossa, extremamente reais e dolorosas para uma família. Exato. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque me surge uma dúvida enorme. Do ponto de vista de uma mãe exausta, essas demandas são urgentes. A vida dela deve ser um verdadeiro turbilhão, né? Sem dúvida. Mas a prática clínica diz que o terapeuta não pode simplesmente aceitar essas frases soltas como ponto de partida. Ele precisa traduzir isso. E não sei, isso não sou um pouco frio? A mãe chega lá desabafando sobre o filho ser muito agitado e o terapeuta vira e diz: ah, precisamos de metas mais claras. Isso não soa meio como uma burocracia no momento de dor? Olha, essa é a grande linha tênue da reabilitação moderna. Pode parecer meio frio num primeiro momento, sim. Mas, na verdade, é o maior ato de empatia clínica possível. A questão ali não é invalidar o cansaço da mãe, mas sim garantir que o esforço dela e da criança não seja em vão. Pense bem, como é que nós medimos a agitação? O que de fato significa estar menos agitado? É muito vago. Pois é. Se o terapeuta apenas diz, ok, vamos trabalhar a agitação, vão se passar 6 meses de terapia e ninguém sabe dizer se o tratamento funcionou ou não. O objetivo abstrato acaba criando um labirinto sem saída. Então, o papel do terapeuta, usando a estrutura da Coping, é acolher essa ansiedade toda e guiar a família para a funcionalidade. Entendi. O terapeuta precisa, ancorar
Esse sentimento no mundo físico, nas tarefas do dia a dia. Ele meio que pergunta onde é que essa agitação dói de verdade na rotina de vocês. É isso? Exatamente isso. O terapeuta investiga, ele pergunta o que o André deixa de fazer por estar tão agitado, e através desse diálogo bem guiado, a meta vaga se transforma em algo acionável. No caso do André, o diminuir a agitação foi traduzido para uma meta específica que foi permanecer sentado por 10 minutos para realizar uma tarefa. Nossa, isso muda tudo. Muda completamente, porque isso é observável, é treinável e, acima de qualquer coisa, é mensurável. Sem essa tradução para o mundo real das ocupações, fica impossível celebrar as vitórias, simplesmente porque não há uma linha de chegada bem definida. É, faz todo sentido. E isso nos leva a um conceito que eu acho brilhante no guia, que é quase uma matemática da empatia, sabe? Depois dessa conversa toda, a família do André listou uma série de dificuldades. Coisas como vestir-se, limpar-se no banheiro, usar talheres. E aí a ferramenta pede algo bem inusitado, que eles peguem uma régua imaginária, de 1 a 10, e deem uma nota de importância para cada problema. E os resultados são super reveladores, né? Muito. A família deu nota máxima, nota 10, para a importância de aprender a se vestir e amarrar o cadarço. E deu nota 8 para o ato de chutar bola. Então, as 5 atividades com as maiores notas viraram o grande alvo do tratamento ali. E exatamente neste ponto que a ferramenta introduz a sua métrica mais poderosa e revolucionária, na minha opinião. Depois de eleger os 5 problemas principais, a família precisa dar mais 2 notas também de 1 a 10 para cada um desses problemas. Uma nota para o desempenho e uma nota para a satisfação. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está de fora? Significa separar a capacidade motora da criança do impacto emocional que aquilo gera. O desempenho avalia a técnica pura, ou seja, o quão bem a criança consegue executar os passos mecânicos de uma tarefa hoje. Já a satisfação é algo inteiramente subjetivo. É o quão feliz e aliviada a família se sente com a forma como aquela tarefa acontece no dia a dia da casa. Ah, o que explica a nota super baixa que a mãe do André deu para o item vestir-se. Exato. Porque ela avaliou o desempenho dele, mas a satisfação dela foi nota 2. Por quê? Porque a criança até tentava colocar a calça, sabe? O movimento básico estava ali, existia, mas ele demorava tanto, ele perdia o foco tantas e tantas vezes, e precisava de tanta condução física da mãe que o processo inteiro virava um caos absurdo. Imagina a cena na cabeça daquela mãe. Pois é, imagina. A criança tentando puxar a roupa e a van da escola buzinando enlouquecidamente lá fora na rua. O movimento até existe, mas a satisfação com aquele momento específico da vida é quase zero. E é por isso que medir as duas coisas separadamente é tão fundamental para o processo. 6 meses depois do início da terapia, o André foi reavaliado. A pontuação média de desempenho dele subiu de 2,8 para 4,8. O que é um salto em tanto. Clinicamente, isso é um sucesso estrondoso. Na escala da COMPMA, uma melhora de 2 pontos já indica que a intervenção foi altamente eficaz, então ele melhorou bastante a mecânica. Mas o dado mais revelador de todos é a satisfação da família, que pulou de 3,2 para 4,8. Caramba! E o mais interessante é o porquê dessa satisfação ter subido tanto. A mãe relatou que ele ainda não vestia a roupa com perfeição. O desempenho ainda não era uma nota 10. Longe disso. Mas a satisfação dela cresceu enormemente porque ele estava, nas palavras dela, tentando participar mais, estava mais focado e mais interessado. O alívio na rotina conta muito. Conta demais. O alívio daquela tensão matinal compensou totalmente a falta de perfeição técnica dele. Para mim, sabe, isso lembra muito o processo de avaliar um filme. Um filme? Como assim? Imagina que você vai ao cinema. Os aspectos técnicos do filme, tipo a iluminação, os efeitos especiais, o próprio roteiro, eles podem ter falhas. O desempenho técnico do filme não é perfeito, mas a diversão que aquela história te proporcionou, as risadas, a sua satisfação geral ao sair da sala do cinema pode ser altíssima, né? Ah, entendi. É uma ótima analogia. A terapia ocupacional, usando essa ferramenta, oficializa que a paz de espírito de uma mãe numa manhã de terça-feira é um dado científico tão válido quanto a amplitude de movimento do braço da criança. Sensacional. Se conectarmos isso ao panorama geral e histórico da saúde, é uma ruptura gigantesca.
Tradicionalmente, o sucesso de uma reabilitação era medido única e exclusivamente pelo reparo do corpo físico. O paciente ganhou força, a articulação dobrou. Maravilha, alta médica. Próximo paciente, né? Isso. Mas se a criança tem força para segurar um lápis, por exemplo, mas ela chora de frustração toda vez que vê um caderno na frente dela, o tratamento falhou na sua missão principal, que é a qualidade de vida. O que essa estrutura toda faz é institucionalizar a empatia clínica. O como nós nos sentimos sobre isso deixa de ser um mero comentário de rodapé na consulta e passa a ser o número principal que define se o terapeuta fez um bom trabalho ou não. Só que, claro, toda teoria elegante sofre uns solavancos quando encontra a vida real, né? E a aplicação prática dessa ferramenta levanta dúvidas imensas. O primeiro grande obstáculo que o guia traz me parece quase cômico. A ferramenta exige notas de 1 a 10. Mas nós estamos falando de pacientes que muitas vezes têm 4, 5 anos de idade. Como é que um terapeuta vira para uma criança que mal sabe contar e pergunta: olha, numa escala de 1 a 10, qual a sua satisfação em amarrar o sapato? Como eles resolvem isso sem ignorar a voz da criança? É aqui que entra toda a criatividade intrínseca da terapia ocupacional. O raciocínio por trás da adaptação é brilhante, porque ele traduz conceitos super abstratos e adultos em operações mentais bem concretas que o cérebro infantil consegue processar. Se o número 8 não significa absolutamente nada para a criança, o terapeuta muda o meio de comunicação. Eles usam o espaço físico e o aspecto visual. Tipo criar escalas com carinhas felizes e tristes? Sim, esse é o mais clássico, usar desenhos de rostos que vão desde uma expressão de choro até um sorriso largo. Mas olha, vai muito além disso. Na prática clínica, utiliza-se bastante blocos de montar, tipo Lego. O terapeuta pede: construa uma torre que mostre o tamanho da sua vontade de aprender a andar de bicicleta. A criança entende perfeitamente o conceito de tamanho espacialmente. Genial! Então, uma torre de 10 blocos é uma vontade enorme. Exato, é uma prioridade enorme. E uma pecinha sozinha é algo que não importa muito para ela. O cérebro infantil compreende o volume físico, mesmo que não entenda a abstração matemática dos números. Até mesmo para crianças com deficiência visual severa, os terapeutas constroem essas escalas de carinhas em relevo tridimensional, usando EVA ou outros materiais bem texturizados, sabe? Para que a criança possa tatear e expressar o seu nível de satisfação. Isso. O mecanismo fundamental por trás de tudo isso é o seguinte: nós vamos encontrar a linguagem do cliente, seja ela qual for. Isso é de uma sensibilidade incrível, de verdade. Transforma uma avaliação técnica que poderia ser chata numa brincadeira totalmente compreensível. Mas tem outro ponto de tensão fortíssimo nos consultórios que o material aborda. O que acontece quando o terapeuta entrega aquele famoso volante do táxi para a família e a família aponta para um destino que, clinicamente falando, é impossível de alcançar naquele exato momento? Ah, isso é um desafio e tanto. Pensamos num quadro mais grave, por exemplo. Uma criança com uma paralisia cerebral severa, que ainda não consegue nem sustentar o próprio pescoço ou manter o tronco firme quando está sentada. E os pais chegam e dizem para o terapeuta: olha, a nossa meta nota 10, a nossa prioridade absoluta é que ele ande. Como é que o profissional lida com essa esperança toda sem destruir a parceria, mas também sem prometer um milagre? Nossa, essa é provavelmente a situação que exige o maior tato e raciocínio ético do profissional. A diretriz do guia é muito clara. O terapeuta jamais assume uma postura de confronto. Não se rebate o sonho de uma família com um seco: isso é impossível. O que acontece na clínica é um trabalho delicado de desmembramento de expectativas. O terapeuta acolhe aquele desejo maior e ajuda a família a entender toda a engenharia daquele movimento, trazendo o foco deles para o degrau que está imediatamente à frente. Ele cria pequenos marcos de sucesso. Então, é isso. Exatamente. O diálogo na sala flui mais ou menos assim. Ele diz: andar é o grande objetivo. Certo. Mas para chegarmos perto disso, o que o corpo dele precisa aprender a fazer primeiro? Bom, ele precisa conseguir ficar sentado sem cair. Para ficar sentado, ele precisa segurar a cabeça. Então, o que acham de colocarmos como nossa grande meta para os próximos meses alcançar esse controle da cabeça? Entendi.
Ele quebra o grande sonho em pequenas metas palpáveis. Isso! O terapeuta valida o destino final, mas ancora o trabalho daquela semana numa realidade técnica possível. Isso evita aquela frustração paralisante, sabe? Porque a família passa a celebrar as microvitórias necessárias ao invés de sofrer diariamente pelo objetivo que ainda está muito distante. Perfeito. E tem outro dilema que, para mim, revela o aspecto mais humano e complexo dessa abordagem toda, que é o verdadeiro cabo de guerra entre gerações ali dentro do consultório. Ah, sim, isso acontece direto. É uma cena muito comum, né? A família quer uma coisa, a criança quer outra completamente diferente. A criança entra na sala e quando o terapeuta pergunta o que é importante para ela, ela diz: "Eu quero muito conseguir pular a amarelinha com meus amigos na hora do recreio." Mas os pais intervêm imediatamente dizendo: "Não, não. Isso não importa agora. A caligrafia dela está péssima, ela não consegue segurar o lápis e as notas na escola estão caindo ladeira abaixo. A prioridade tem que ser treinar a escrita." E agora? De quem é o volante nessa situação? Você tem pais apavorados com o futuro acadêmico do filho, sentindo todo o peso das cobranças da escola. Do outro, você tem uma criança cujo principal ofício na vida, o verdadeiro trabalho dela, deveria ser brincar e pertencer a um grupo de amigos. É um conflito de prioridades super legítimas. Muito legítimas. E a solução? A solução que a prática clínica propõe não é escolher um lado, mas sim construir uma ponte entre os dois. Porque, veja bem, se o terapeuta simplesmente obedece aos pais e passa a sessão inteira focado em treino de caligrafia forçado, a criança desliga. Ela passa a ver a terapia como um castigo, tipo uma extensão bem chata da escola. E a gente sabe que sem motivação não há plasticidade cerebral, não há aprendizado. Precisamente. Por outro lado, se o profissional ignorar os pais e ficar pulando amarelinha a sessão toda, a família perde a confiança no tratamento na hora, eles acham que estão apenas perdendo tempo e dinheiro ali e acabam abandonando a intervenção. O que seria um desastre. Total. Então, o terapeuta atua como um mediador de conflitos avançado. Ele costura as duas metas no mesmo plano. Na mesma sessão, por exemplo, ele pode criar um circuito motor onde a criança precisa usar a força de preensão dos dedos, que é a mesmíssima força necessária para segurar o lápis para se pendurar, ou agarrar objetos pesados, e logo em seguida treina o equilíbrio e o salto que são necessários para a amarelinha. Você atende a dor e a preocupação dos pais, enquanto usa o desejo da criança como um motor, o combustível principal de engajamento da terapia. É um verdadeiro malabarismo de negociação. E olhando para trás, para tudo que a gente explorou hoje aqui, o salto evolutivo da área da saúde que é demonstrado nesse modelo é muito inspirador. Concordo plenamente. Nós saímos de uma visão puramente de engenharia corretiva, onde o foco era exclusivamente o que está quebrado e como eu conserto isso, para uma visão bem mais ecológica do ser humano. O cuidado efetivo moderno, que é ancorado por instrumentos incríveis como a medida canadense, começa obrigatoriamente pela escuta. Começa traduzindo aquelas angústias vagas em ações diárias possíveis, mediando os conflitos de interesse dentro da própria casa da família e, acima de tudo, honrando a ideia de que o sucesso de um tratamento não é apenas sobre o desempenho mecânico de um corpo. Com certeza não. É sobre o quanto de paz e de alegria essa nova capacidade traz para a vida de todas as pessoas envolvidas. Isso levanta uma questão importante e fascinante sobre a forma como nós, coletivamente, encaramos os nossos próprios problemas e as nossas resoluções diárias, sabe? Mesmo totalmente fora de um ambiente de reabilitação infantil. Se a gente parar para pensar bem, o raciocínio clínico por trás dessa ferramenta é, no fundo, uma estrutura avançadíssima de comunicação empática e resolução de problemas. Total. Ao invés de tentarmos adivinhar ou impor o que o outro precisa para ser bem-sucedido na vida, nós perguntamos e criamos escalas reais para alinhar as expectativas de todo mundo. E é exatamente com essa ponte da clínica para o nosso cotidiano que eu quero encerrar nossa exploração de hoje. Fica aqui um pensamento final para quem nos acompanha. Se essa abordagem de colaboração radical, onde a gente para, senta junto, define o que realmente importa e separa a cobrança absurda pela perfeição técnica da nossa satisfação real com o processo, se isso funciona de forma tão brilhante para reabilitar crianças neurodivergentes e acalmar famílias que estão sobrecarregadas, como as nossas dinâmicas sociais mudariam se aplicássemos essa mesma lógica? É uma excelente provocação. Imagine aplicar esse modelo nos nossos relacionamentos pessoais ou na divisão de tarefas chatas dentro de casa.
ou nas metas de uma equipe no ambiente de trabalho. Em vez de simplesmente apontar o dedo diante de uma falha e cobrar mais esforço, o que aconteceria se a gente pausasse e perguntasse uns aos outros: olha, qual é o nosso objetivo real aqui? Qual nota a gente daria para o modo como estamos executando isso hoje? E o mais importante de tudo, o quão satisfeitos e felizes nós realmente estamos com a jornada até agora? É algo profundo para se refletir. Até a nossa próxima análise profunda.